Então, continuando aqui, a gente está parando nessa questão, sendo que eu coloquei alguns dados aqui para a gente resolver já, né? Mas a gente vai ler de novo a questão. Lembrando que em cima tem o resumo. Eu até mandei esse material para você já, PDF, não foi? Para você copiar e fazer sua referência aí, tá? Já como referência. Então, beleza, vamos lá. Considere uma pequena mola de aproximadamente 30 milímetros de comprimento presa a uma mesa estacionária, como eu expliquei anteriormente também aqui, em relação ao solo, tal que a mola esteja fixa no ponto de contato com um parafuso de 12 milímetros, preso à outra extremidade. Aqui eu fiz a representação do parafuso e ele fala que está livre para se mover, né? Está livre para se mover, para ter oscilação em torno de um ponto de equilíbrio. A massa desse sistema é de aproximadamente, aí eu anotei a massa, a rigidez da mola também, ele deu aqui a rigidez da mola, como você pode ver. Aí ele pede para calcular a frequência e o período natural. Primeiro a gente vai fazer isso, calcular a frequência e o período natural. Mas é importante aqui destacar que dá para a gente calcular a velocidade angular, que é a frequência natural, não deixa de ser, né? Mas aí a gente vai passar essa frequência natural de radiano por segundo para hertz, que é interessante da gente trabalhar, porque a gente encontra o período também direto, T período é igual a 1 sobre a frequência natural. Então, a frequência natural velocidade angular, no formato de radianos por segundo, ele é a raiz de K sobre M, né? E aqui a gente vai ter informação em radianos por segundo. Beleza? Então, para a gente calcular isso daqui, basta a gente substituir os valores, né? Aqui não tem nada demais. 857,8, no caso, 49,2 vezes 10 elevado a menos 3. Tira a raiz quadrada disso e nós vamos ter a velocidade angular. Calculando isso daí, nós vamos ficar 157,8 dividido por 49, dividido por 49,2 vezes 10 elevado a menos 3. Tirando a raiz, nós vamos encontrar aqui 132, né? 132,0415 radianos por segundo. Você pode fazer assim, ou senão você pode colocar a fórmula direta, né? Também seria uma possibilidade. Por exemplo, frequência natural, que é igual a 1 sobre 2π. Fazer de uma forma direta a raiz de K sobre M, que é justamente o resultado que a gente achou. Então, quando a gente fizer isso aqui, a gente pode encontrar a frequência natural. A frequência natural vai ser igual a esse valor daí dividido por 2π, né? Que encontraremos 21, lá para 21,015. E aqui, como nós já estamos calculando Fn, que é dado por essa forma, esse algoritmo, nós encontramos a frequência natural em Hertz. Está aí a frequência natural em Hertz. Com isso, tendo a frequência natural em Hertz, nós podemos calcular o período. E o período é o inverso da frequência natural. Sendo assim, basta a gente fazer o quê? Pegar esse 21,015 elevar a menos 1, que você vai ter o período. E o período vai ser simplesmente 0,0475 segundos. Aqui, se quiser colocar mais números depois da vírgula, pegando aqui 5 casas decimais, né? 47,58 segundos. Temos aí o período, ok? Período nesse formato. Ok. Então, o período e a frequência natural. O período foi uma das informações que ele pediu, nós já obtemos aqui, e a frequência natural também. E agora basta a gente calcular a amplitude máxima do sistema, que é o x, ou A. Pode ser escrito dessas duas formas. Beleza?
Então aqui vai ser interessante pelo seguinte fator. Nós temos o deslocamento inicial, a velocidade inicial, ele nada comentou sobre a velocidade inicial. Vamos dando uma olhadinha aqui, né, tal, ele não comenta nada sobre a velocidade inicial, então vou considerar zero, ele não falou nada sobre. É um parâmetro que a gente precisa observar, a gente precisa ter para calcular a amplitude, lembra? Preciso das condições iniciais. Que condições iniciais são essas para eu calcular a amplitude e o ângulo de fase? A velocidade inicial e o deslocamento inicial. E como ele só deu o deslocamento inicial, vamos assumir que a velocidade inicial é zero, tá? A velocidade inicial dele é zero. Beleza? Então vamos lá. Sendo assim, eu sei que a amplitude, a informação está lá em cima até aqui, que é o x. Ele é a velocidade inicial dividido por frequência natural eleva ao quadrado mais o deslocamento inicial ao quadrado. Mas você percebe que se esse cara daqui é zero, que a velocidade inicial é zero, vai ficar zero dividido por ômega, que frequência, vai ficar zero, mais o deslocamento inicial, que são de 10 milímetros. Aí você vai perceber, vai ficar 10 milímetros ao quadrado, raiz quadrada. Quem que vai ser a amplitude? A amplitude vai ser ele mesmo, né? Pela fórmula dá para perceber que a amplitude vai ser o próprio 10 milímetros. E aqui você finaliza essa parte, tá? Aqui você finaliza essa parte. Ok? 10 milímetros. E por aí, a gente termina por aqui. Ele parou. Lembre-se que ele pede para veja abaixo. Provavelmente tinha alguma imagem, alguma coisa assim que ia dar outros valores. Ia mostrar também o que aqui estava acontecendo em relação ao que eu prego, em relação à mola. Provavelmente deveria ser uma imagem. E nessa imagem tem uma informação que no enunciado não falou, tá? Que é, por exemplo, o valor do C, o valor da constante de amortecimento. Porque com o valor do C dá para a gente calcular o fator de amortecimento que eu mostrei aqui em cima. Eu mostrei, lembra que eu falei em relação ao fator de amortecimento, que dá para perceber se a gente está trabalhando com um sistema subcrítico, crítico ou superamortecido. Superamortecido, subamortecido ou crítico. Pode ser chamado também aqui de supercrítico ou subcrítico. Tanto faz. Que é o que se e a fórmula do que se é esse aqui, ó, C dividido por 2 vezes a massa multiplicado pela velocidade angular, ou C dividido por 2 raiz quadrada de km. Tanto faz, qual você for usar. Então vamos pegar a fórmula daqui, ok? Esse C que foi dado, interessante comentar que esse C que foi dado, ele está na outra questão. Se você for notar aqui, ó, ele está na outra questão, que é 0,11 kg por segundo. Parece que as duas questões estão interligadas pela mesma figura, tá? Realmente aqui parece que, como eu falei, parece que as questões elas vieram incompletas. Pelo menos essa terceira e essa quarta. Na terceira tem uma imagem que não foi mostrada. Como eu falei, veja abaixo aonde? A imagem. E na imagem tinha essa informação aqui do C, provavelmente, tá? Mas uma coisa é certa, a questão do jeito que está aqui está incompleta. Beleza? Então a gente vai fazer dessa forma. Juntando as duas questões que dá para resolver esse problema que a gente tem, ok? Então vamos lá. Então qual é a situação? Qual é a nossa situação aqui? A nossa situação é considerar, nesse momento que a gente tem, considerar que o C equivale a 0,11 kg por segundo. E diante desse C, é possível a gente calcular aqui o fator de amortecimento, que é dado por C dividido por 2 vezes M. E nós vamos ter o fator de amortecimento. Esse fator de amortecimento vai ser 0,11 dividido por 2 vezes a massa que está lá em cima. Eu sei que ele não pediu. Isso na questão. Na verdade, a questão ela termina aqui, ó, com essas três respostas. Mas eu vou precisar desse fator de amortecimento para calcular para a próxima questão, que é a quarta questão. Ok? Então, 49,2 vezes 10 elevado a menos 3
vezes o ômega que a gente calculou, que é 132,0415. Então, o fator de amortecimento ele vai ficar igual a, fazendo o cálculo, 49,2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 132,0415. E vou ficar com o fator de amortecimento abaixo de 1. Nesse caso, nós vamos ficar aqui com 0, aproximadamente, tá? 0,0085, aproximadamente. Zero vírgula 0085. Então, esse é o fator de amortecimento. Perfeito? Então, a gente parte agora para outra questão. Lembrando que isso aqui só foi complemento, eu precisei do fator de amortecimento para calcular a próxima questão, que é a número 4. Então, a gente agora vai para a número 4. Então, desse jeito, você faz a questão número 3.